Eu lhe vou ensinar hoje o que mais ao diabo lhe causa terror, o que causa pânico em el diabo. E ele trabalha com todas as armas que ele tem para que as pessoas não cheguem a la condição que eu lhes vou mostrar aqui hoje. Porque ele vai dizer uma coisa: o diabo, ele não se preocupa que você venha à igreja. Porque você, para entrar por la igreja, quanto que você pagou? Alguém lhe cobrou algo? Você se sentou aí, alguém lhe cobrou alguma coisa? Já orei por você, não já? Quanto que eu lhe cobrei? Então, se o diabo, ele não se preocupa por el hecho de que a pessoa venha à igreja. Essa não é a maior preocupação dele. A maior preocupação dele não é que eu leia a Bíblia. A maior preocupação dele não é nem que eu dê dízimos. Não. Há algo que ao diabo lhe causa pânico. Porque ele sabe que se acontece com a pessoa, se acabou. Ele não tem mais como tocá-la. Você vê que todo ser humano, ele busca uma forma de autoproteger-se. Ou não é verdade? As pessoas se protegem. Umas compram armas de fogo, outras colocam cerraduras de seguridade. É assim ou não é assim? Há quem anda com guarda-espalda, quem anda em carro blindado, há quem anda com a carteira de dinheiro escondido dentro de lá. Ela quer proteger. Mas nada disso é eficaz. Mas há algo, se acontece com você vai estar protegido. Você não vai necessitar de andar com crucifixo, não vai necessitar de amuleto, não vai necessitar de pata de gado, de gadina, de rata, de conejo. Não vai necessitar meter a chave lá detrás de sua porta. Não vai mais necessitar pôr ramo de arro para levar la vibra. Nada disso. Porque quando acontece com você o que está escrito aqui, o diabo não lhe toca mais. Vê o que está escrito. Disse assim, a escritura, verso número 16 do capítulo 13, do capítulo 3, perdão. 3:16. São Mateus. Quando Jesus foi bautizado, em seguida subiu del água. E é aqui, os céus foram abertos. E viu al Espírito de Deus que descendia como paloma e venia que? Sobre ele. E é aqui, uma voz de los cielos descia: Este és mi hijo amado, em quem tenho complacência. Então, ponga atenção nisso. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo vindo sobre ele. Quando o Espírito Santo vindo sobre ele, quando o Espírito Santo entrou em el Senhor Jesus Cristo, então Deus, Padre, dijo: Este és mi hijo. És mi hijo. Há muitas pessoas que elas, equivocadamente, por causa da religiosidade, ela pensa que todos são filhos de Deus. Essa foi a maior mentira que o diabo inventou. Que as pessoas creem que todos somos filhos de Deus. Mentira. Mentira. Não todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Criaturas. Porque o Hijo de Deus, ele solo é enredrado por el Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, que a pessoa se hace Hijo de Deus.
Mientras isso não aconteça, a pessoa é apenas frequentador de igreja, é um creyente, mas não é hijo de Deus. Observe que o diabo, em la tentação, se você sigue lendo depois em la casa, a primeira coisa que o diabo intentou foi colocar em Jesus dúvida com respeito à la condição de ele, à la condição de hijo. Porque o diabo sabe que a um hijo de Deus, ele não lhe pode tocar. Porque quando você se hace hijo de Deus, você passa a contar com a proteção de Deus. Você passa a contar com o favor de Deus, porque é simples de entender. Quantos aqui são padres? Padre ou madre? Levanta a mão. O que você hace por seu hijo? Hã? O que você dá para seu hijo? Se alguém tenta tocar em seu hijo, você se ele vai em cima, ou não vá. Você não queda indiferente. Por quê? Porque é seu hijo. Você se vê alguém pegando a um ninho, pegando, eu digo, dando uns cascurrones nele, umas palmadas. Você vê, se não é seu hijo, você pode estar sentindo um pouco de pena, pero não é seu hijo, você não. Mas se alguém quer lhe dar uma palmada em seu hijo, aí vão ver como que a gallina protege a seus pojuelos, ou não é verdade? Por quê? Porque é seu hijo. E quando se trata de hijo, um padre hace qualquer coisa por um hijo. O padre sempre está presente para o hijo. O hijo pode cometer o erro que cometa, mas se ele vem e diz: papá, ajuda-me, o que você hace? Você o ajuda. Você de pronto tem um hijo que está preso porque ele cometeu um delito, mas ele não deixou de ser seu hijo, e você vai já na cárcel visitá-lo, porque é seu hijo. Porque quando se trata de hijo, não se toca, porque hijo passa a ser algo sagrado para uno. E você observe, você já está com seus 60, seus 70, seus 50, seus 40 anos, e seu hijo de pronto já tem uma barba aqui, ó. Mas você segue protegendo-lo, ou não é verdade? Você vive preocupada com ele, preocupado com seu hijo. Ou se apesar de que os anos se passaram, mas ele continua sendo o quê? Hijo. E assim acontece quando o Espírito Santo ele vem sobre sua vida. Quando o Espírito Santo descende em sua vida, você passa a ser hijo de Deus. E quando você é hijo de Deus, você conta com Deus para todo. Sempre. Ele vai estar a seu lado em qualquer situação. E o Espírito Santo, ele testifica com meu espírito que eu sou hijo de Deus. Eu posso passar por lutas, eu posso enfrentar tribulações, mas aqui dentro eu tenho certeza, eu sou hijo. E porque eu sou hijo, eu vou a vencer. Porque eu sou hijo. Eu não sou um pastor, um obispo, eu não sou um frequentador de igreja, não, eu sou hijo del Altíssimo. Amém, gente? É essa condição que hace toda a diferença na vida de uma pessoa. E é a isso que o diabo teme. O diabo teme quando a pessoa é hecha hija de Deus. Porque ele sabe que quando a pessoa é hecha hija de Deus, se acabou. Ele não pode mais tocá-la. Porque se ele toca,
ele se las vai arreglar com quem? E você crê que ele quer um problema com Deus? Então, veja qual é sua real condição. Porque de pronto você, por la religiosidade, você traz dentro de si a ideia de que você é hijo. Mas quando você mira para a sua vida não refleja a vida de um hijo. Sua vida não refleja. Porque como pode eu ser hijo de Deus e viver derrotado? Eu ser hijo de Deus e meu matrimônio está destruído. Imagine-se. É o mesmo que você dizer que o hijo de Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, que você diga, eu encontrei o hijo de Bill Gates aqui nos pojeiros aqui, comprando de um pojo, uma pata de pojo, porque ele não tinha dinheiro. Isso é possível? Não. Porque como ele é hijo de Bill Gates, o que você crê que Bill Gates lhe dá? E como que você me pode dizer que um hijo de Deus, Deus lo vai deixar na miséria? Como que você me pode dizer que é um hijo de Deus, ele lo deixa enfermo morir-se? Como que você me pode dizer que é um hijo de Deus, ele vai deixar vivendo em lacade, vivendo dentro de um carro? Como que um hijo de Deus, ele vai a chegar em sua casa e ele não tem paz dentro de sua casa, nem dentro de ele, nem dentro de sua casa? Então, essas coisas vão mostrando que a condição da pessoa não é de hija, é apenas de criatura. É criatura. Ela todavia não é hija. E ela só se hará hija quando ela entenda isso. E ela comece a buscar o Espírito Santo com todas as forças. Porque ela vai buscar o Espírito Santo não apenas por el hecho de que ela pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. Não, é porque ela sabe que se ela recebe o Espírito Santo, é porque ela passou a ser hija. Hija. Por isso que Deus dá seu Espírito. Porque o Espírito Santo é o mais precioso que Deus nos pode dar. A pessoa por fé, ela pode prosperar. Porque ela usa a fé, ela crê. A pessoa tem fé para conquistar, ela conquista. Mas não quer dizer que ela seja hija. Porque o hijo, ele recebe o Espírito de seu Padre. O hijo lleva quê? La sangre, la ADN do papá. Está aqui, ó. É inegável. Quem vê ao hijo de Deus, vê a Deus. As pessoas, por exemplo, a seu alrededor, por favor, não estou condenando, mas eu quero abrir seu entendimento. Aqueles que lhe rodeiam, quando eles lhe veem, que é o que eles veem? Será que eles estão vendo Deus em sua vida? Ou será que eles só estão vendo uma pessoa que frequenta uma igreja? O que eles podem ver através de sua vida, de minha vida? Porque se Deus está em mim, isso se tem que mostrar. É impossível não mostrar. Então, eu quero que você reflexione sobre isso, para que você cambie sua condição de criatura, para que você tenha a condição de hijo de Deus. E quando isso aconteça, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. Eu vou mostrar uma coisa. Abra sua Bíblia aí, vamos já ao livro de Gênesis. Capítulo 12.
Encontraram? Ponga atenção nisso. Então o Senhor digo a Abrão: vete de tu terra, de tu parentela e de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eu haré de ti una quê? Una quê? Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim. Quem era Abraão antes de que Deus entrara em la história de Abraão? Ele era uno mais entre os demais. Abraão era um homem frustrado, era um homem desiludido, era um homem avergonçado. Ele hasta tinha animais e servos, mas isso não quitava a vergonha dele. É como você vê, por exemplo, esses famosos que têm dinheiro, mas todo o tempo estão separados, estão internados em clínicas de drogadictos, estão cometendo suicídio, pobres. Por quê? Porque eles só têm dinheiro, mais nada. E Abraão era esse tipo de persona. Antes de Deus entrar na história de Abraão, Abraão era um dom nadie. Se Abraão hubiera muerto sem que Deus entrar na história dele, Abraão se apagaria, nadie se ia acordar que ele existia, nadie. Hoje não estaríamos falando de Abraão. Mas a entrada de Deus em la vida de Abraão, que é exatamente o que estamos orientando, é como um matrimônio, é quando você casa, porque quando o Espírito Santo entra na persona, é Deus entrando dentro dela. Deus entrou dentro dela, é matrimônio, passa a ser uno. Assim como você, quando se casou, você e sua mulher, você e seu marido se hicieron que? Uno, apenas uno, não são mais dois, são uno. Quando o Espírito Santo ele vem, é o mesmo. Quando aconteceu isso aqui, que Deus aparece para Abraão e lhe disse: vete, Deus estava querendo entrar na história de Abraão, entrar na vida de Abraão. Deus sabia das frustrações dele, Deus sabia que ele era um fracasso, Deus sabia que ele estava desilusionado com seus deuses, com suas práticas, com seus ídolos. Ele estava desilusionado, porque ele era um homem de 75 anos, ele não podia ter filhos. E você sabe a frustração que uma pessoa sente quando ela não pode ter filhos. E ele era frustrado e Deus sabia. Então, se Deus queria entrar na história de Abraão, mas era necessário casamento, era necessário união. E por isso que a primeira coisa que Deus lhe pede a Abraão é sacrifício. Primeira coisa. Porque se você, por exemplo, quer uma união com Deus, você deve entender, você terá que sacrificar. Você terá que renunciar. Você terá que deixar determinadas coisas que você sabe que não lhe agradam a Ele. Você terá que deixá-las. Não há casamento sem sacrifício. Eu estou casado há 25 anos. São 25 anos que sacrificamos. Porque há muitas coisas que de pronto me gostaria, mas que eu sei que não lhe gusta a minha esposa, então eu não lo hago. Mas há muitas coisas que de pronto a ela lhe gusta, mas ela não lo hace, porque ela sabe que a mim não me gusta. O que é isso? Sacrifício. Você renuncia a sua vontade por la persona, por la outra, porque você quer essa unidade, essa união. Como que você pode receber o Espírito Santo se não há sacrifício? Se não há entrega? Então, se você vê que Deus, antes de fazer promessas a Abraão, primeiro Deus lhe pediu, o que Deus pediu? Você se assusta com essa palavra?
Não sei porque você habla tão barrito e às vezes nem habla. Antes de hacer as promessas a Abraão, que Deus lhe pediu? Sacrifício. Vete de tu terra. E quando se trata de terra, não havia nada mais valioso que a terra. Porque de la terra ele sacava sustento. Ele plantava. De la terra venia el alimento para su ganado. De la terra venia el água para que ele cavar e tuviera poços. Ou não é verdade? Significa que se ele derrara as terras, ele estaria derrando para trás todo. Porque com Deus não há ele mais ou menos. Com Deus és todo ou és nada. Você não vai poder casar com Deus, você não vai poder receber o Espírito Santo, se você quer estar com pé na igreja, e você quer estar com pé afuera. Não dá. Imagina você andando assim. Mas é o que acontece. Há muita gente que está dentro da igreja assim, ó, andando assim. Baixa a escaleira assim, andando assim. Intenta. Você vai tropeçar. E por isso que muita gente, apesar de estar na igreja, tropeça. Porque ela todavia está dividida. Ela todavia não assumiu essa fé. Não, eu quero ser hijo. Eu não quero mais ser criatura. Eu não quero mais ser frequentador. Eu quero ser hijo. E para ser hijo, eu tenho que entender que eu vou ter que sacrificar. Então, Deus primeiro, ele pediu a Abraão um sacrifício que era uma loucura. Um homem de 75 anos. Imagine. Eu vivi nos Estados Unidos. Quem você crê que cruza a fronteira para intentar a suerte em Estados Unidos? Os viejos. Um viejo de 80 anos. Não, eu vou atravessar essa fronteira aqui, eu vou parar. Ele muere no deserto, ele muere no rio, ele muere na montanha, ele não tem condições humanas. A maioria que atravessa são jovens. São jovens. Você que tem aqui 70 anos, você se arriesgaria a contratar um coiote e descer, atravessa-me por el deserto? Você lo haria? Claro que não. Agora você se imagina Abraão, com 75 anos, ele tinha animais, ele tinha servos, ele tinha as coisas, e de pronto Deus lhe disse: vete desta terra e vá para uma terra que te mostrarei. Ele nem sabia qual era a terra. Deus não lhe deu um mapa, Deus não lhe deu um GPS, Deus não lhe deu um mapa, diga assim: Abraão, tu vai sair dessa terra e vai essa outra aqui. Não, Deus só lhe digo: vete. E ele tinha 75 anos. Mas não há maneira. Quem quer casar com Deus, quem quer ter o Espírito de Deus, quem quer conquistar as promessas de Deus, terá que sacrificar. Não há outra maneira. Você pode ser boa pessoa, boa onda, não vai funcionar. Jesus, és Deus, mas para salvar-nos, Ele teve o que quer? Por quê? Por que Ele não buscou outra maneira? Por que Ele não hizo outra coisa? Por quê? Porque Ele sabe que não há outra forma. Não há. És sacrifício. Então, Deus, quando Ele aparece para Abraão, Ele queria cambiar a condição de Abraão. Não era resolver um problema de Abraão. Porque você não pode querer resolver um problema, você tem que cambiar sua condição, sua situação. Amém, gente?
E Deus queria cambiar a condição de Abraão, a condição de um homem fracassado, de um homem frustrado, de um homem derrotado, de um homem infeliz, em um homem vencedor, em um homem bendecido, em um homem grande. Que é isso que Deus quer fazer com você. Ele lhe trago aqui por el mesmo motivo. Ou seja, da mesma forma que ele se apresentou a Abraão, ele se apresenta para você aqui agora. Porque eu lhes estou falando por el Espírito. É o Espírito Santo que está falando. Porque ele quer entrar em sua história. Ele quer cambiar o curso de sua história. Talvez sua história está marcada para fracassar. Mas sua história pode cambiar. Quando, bispo? Quando você decida. Quando você decida. Quando você se entregue. Quando você esteja disposto, eu vou obedecer, eu vou sacrificar, eu vou negar, eu vou renunciar. Amém, gente? Se me está compreendendo? E aí Deus lhe digo, harei de ti uma nação grande. Mas ele nem sequer tinha um hijo, mas Deus digo que haria com ele coisas que? Porque é isso que Deus faz quando ele entra em sua história. Como que a pessoa pode dizer que Deus entrou na vida de Édia, que o Espírito Santo entrou em Édia, que Deus entrou na história de Édia, e a vida de Édia é uma vida pequenita, se Deus és? Então se Ele é grande, eu quero também coisas que? Porque eu sou, que eu sou? Hijo, eu sou hijo. Então, se meu padre é grande, eu quero ser grande. Você pode observar, as pessoas que vêm das famílias mais humildes, você sabe que ela pensa sempre em ser pobre. Su pobre casa, mi carrito, mi casita, mi humilde casita. Sim ou não? Todo lo de mi trabajito, mi negocito, mi dinerito. Porque todo para ele é ito. Ito. Está compreendendo? Todo é ito. Mas por quê? Porque ela todavia não é hija. Porque se ela fuera hija, ela não ia mais pensar em ito, ela ia pensar em ote, um negoçote, um caçote, um caraço, um dinerote. És ou não és? Porque ela vai querer grande. Porque o padre de ela é que é grande. Porque ela é hija. Então Deus estava dando para Abraão e quer dar para você a mesma oportunidade de ser hijo, de casar com ele, de assumi-lo em sua vida. E Deus diz: harei de ti uma nação grande. Se ele for um homem bendecido, você crê que Deus ia te bendeceré? Se ele não era bendecido, ou se ele não era bendito, era porque Abraão era maldito. E não ter hijos naqueles tempos era maldição. E muitas pessoas vêm arrastrando maldições de seus antepassados, maldições de seus padres, que sofrem o mesmo que seus padres sofreram, que sofrem as mesmas enfermidades que os padres separados, e ela está separada, os filhos dela já se estão separando. Ou se ela trai uma maldição com ela. Então Deus digo: eu te bendecerei. Em outras palavras, eu vou acabar com essa vida maldita. Eu te bendecerei. Aí digo mais. Que mais? E engrandecerei quem? Significa que o nome de Abraão estava em la lama. Sabe por quê? O nome de Abrão era nome de burla. Sabe o que significa? Você conhece Abrão?
Abrão, sim, aquele que a mulher é estéril, aquele que a mulher não lhe dá filhos. Abrão, um que só anda triste, pobrecito, ele não pode ter filhos. O nome de Abraão era tateado, era marcado como um nome de fracasso. E você sabe que há pessoas que são assim. O nome dela também está conectado a fracasso. Porque pergunta, conhece Dona Fulana? Dona Fulana, é uma que o marido lá pegou essa semana, parece. O nome dela está conectado a isso. Conhece fulana? Conosco, todo o tempo está no hospital, pobrecita, anda tão enferma. O nome dela é da lástima. Conhece a Mengano? Mengano, esse eu conosco, porque este não paga nadie. És um mal pagador, deve a todo mundo, a Deus é o diabo, ele deve. Porque o nome da pessoa está em la lama. Há muitas pessoas que o nome dela, quando ela vai no banco, e ela disse assim, não, eu vim aqui para buscar um crédito. Senhora, com muito gosto, dá-me seus documentos. Quando coloca o nome dela na computadora, bam, 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 bam. Porque sabe que ela não paga, não tem crédito. Porque o nome dela está assim, tirado. Às vezes nem os filhos mais respeitam o nome dela, de tanto fracasso que ela vem tendo, ele vem tendo. Mas Deus, Senhor, Senhora, Ele viu essa mesma situação em Abraão, e Deus queria entrar na história de Abraão. Deus queria que Abraão fuera hijo, porque Deus não queria vê-lo assim. Deus eligiu a cada um de vocês que estão aqui. Mas o bispo, eu sou uma pessoa muito mala, mas Deus é misericordioso. O bispo, eu sou prostituta, eu vim aqui hoje, bispo, eu me prostituo, eu vendo meu corpo, não importa. Deus sabe o que você sofre. Não importa você que é adicto, você que é um borracho. Talvez você entrou aqui borracho, mas não importa. Você vindo porque Deus lhe trajo. E sabe por que Ele lhe trajo? Porque Ele sabe o que você vive, como Ele sabia o de Abraão. E por isso Ele dijo para Abraão, Abraão, eu te vou engrandecer o nome. Ou seja, todos aqueles que se burlaram de nós outros, todos aqueles que se burlaram de sua situação, todos aqueles que fizeram burlas com você, todos eles verão seu nome sendo engrandecido. Porque vão ver que seu matrimônio se vai restaurar, vão ver que sua enfermidade se vai curar. Como esse senhor que estava enfermo do câncer, ele está curado. Imagina como as pessoas chamam ele senhor enfermo, ele senhor que tem o câncer, ele senhor pobrecito que não tem nem forças, que tem que alguém ajudá-lo. Mas a partir da hora, lo vão a conhecer como o homem forte, o homem sano. Porque é assim que tem que acontecer. Seu nome não pode ser um nome marcado de fracasso, mas marcado de vitórias. Por quê? Porque você permite que o Espírito Santo entre. Você hace essa aliança com Ele. Você permite Ele entrar em sua história. Então, você vai ter seu nome engrandecido. Não mais avergonçado. Amém, gente? Está compreendendo? Engrandecerei tu nome. E que mais? E serás que? Então, se quem é hijo de Deus, é uma que? Aonde ele vai, quem vai com ele? La bendição. Se ele empreende um negócio, será que? Todo o que ele haga, será que? Como serão os filhos? E como será o marido de Edia? E como será a mulher dele? Uma bendição. Sabe por quê? Porque quem é hijo é uma bendição. Porque é hijo. É hijo. E se é hijo, é uma bendição. Quem é hijo, aonde ele vai, ele leva a bendição com ele. Quantos aqui lhe gostaria que eu fosse a sua casa para ser uma oração em sua casa? Quem quer? Por que você quer que eu vá? Porque eu sou o bispo. Não sabe por quê? Porque eu sou hijo. E se eu sou hijo, eu sou. E aonde eu vou levar comigo. Porque é hijo. Então, quando você permite que aconteça em você
o que aconteceu em Jesus. Porque Jesus, para receber o Espírito Santo, ele sacrificou, ou não? O que ele sacrificou? Ele bajou del cielo. Sendo Deus, ele vindo como homem. Imagine-se. És um sacrifício ou não és? Se você estiver no céu, você queria barrar aqui? Você vê? Mas ele isso, ele sacrificou. E por causa daquele sacrifício, o Espírito de Deus vindo para ele. E quando ele queria salvar a nós outros, ele teve que sacrificar a vida. Por causa disso. Então, quando você se envolve erro, acontece o mesmo. Você passa a ser a bendição aonde você vá. Aonde você esteja, é uma bendição. Você não vai necessitar mais pedir oração. Você não vai necessitar ser fila aqui, para estar aqui 1 hora esperando que eu lhe atenda. Você não vai necessitar. Você vai necessitar. Para que eu quero orar a oração dele? Para quê? Para quê? Hein? Para que eu quero que ele ore por mim? Para quê? Hein? Para quê? Para que você vai depender de minha oração? Hein? Hein? Para quê? Não, você não necessita mais. Se você é irra. Se você é irra, para que você vai querer me bendição se você já é bendita? Para quê? Porque você não é mais um frequentador de igreja. Você passou a ser. Então, quando você passa a ser hijo, você passa a ser, diga forte, você é a bendição. Então você não vai necessitar mais de um homem, você não vai necessitar de um pastor, você não vai necessitar de um obispo, você não necessita de mais nada, porque você já tem um padre, e você é a própria, e você aonde vai, você vai arrebentar. Você não vai necessitar cruzar a fronteira para ir aos Estados Unidos para melhorar de vida. Sabe por quê? Porque aonde você está, você é uma bendição. E aí está escrito, leia o versículo que sigue. Por favor, coloque em pantalla o versículo seguinte. Se és tão amável. Bendecerei a quem? A quem? Então, se quem me bendice a mim, o que acontece? O que acontece? Se você, por exemplo, disse assim: bendito seja o bispo Franklin, o que vai acontecer com sua vida? Deus lhe vai bendecir. Coloca aquele versículo. E los que te maldigam. Então, por que você vai quedar com medo de quem lhe haga brujeria? Já ouviu pessoas que estão na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos na igreja, e todavia vêm aqui falar com o pastor: pastor, ore por mim porque me está nascendo brujeria. Mas por que essa criatura, não estou condenando, por favor, você tem todo o direito de vir quantas vezes queira. Eu e os pastores somos seus servidores, estamos aqui para servir-lhes. Mas sabe o que eu não quero? Eu não quero que você viva dependendo de nada. Eu quero que você ande com suas pernas. Eu quero que você seja livre. Amém, gente? Então, você não se preocupa. Fulana me hizo mal. Problema dela. Ela se ela vai arreglar com Padre. Amém. E eu lhe pergunto: quem pode ganhar a nosso Padre? Então se vê que coisa gloriosa. Você não depende mais de nada. É você que vai estar orando por mim. Você vai estar aqui, o bispo, Deus lhe bendiga, estou orando por você. Porque você sabe, se eu bendigo ao bispo, eu vou ser muito bendecido. És ou não és? E eu lhe bendigo, você vê que eu sempre estou bendecendo sua vida. Ser um bendecido. Sabe por quê? Porque se você é hijo, eu lhe bendigo e a bendição vem para mim também. És ou não és? E é isso que tem que acontecer. Você tem que ser uma bendição, mas para que você seja uma bendição, o que você tem que ser? Hijo. Você tem que ser hijo.
Mas para ser erro, para que Deus entre em sua história, é necessário. Quê? Então você já entendeu.